See, the rain is nice, but I don't really like getting wet. What in the world? Em meados de 1978, um ator, roteirista e diretor bastante conhecido no Japão chamado Junji Nagawa resolveu participar de uma transmissão até tarde da noite. Enquanto Junji se aprontava antes da transmissão, ele encontrou um cantor de sua equipe, que estava chorando histericamente e aparentava estar bem perturbado. Logo após se compor, falou que enquanto tocava uma de suas músicas, ele ouviu uma voz de uma fã, mas não era uma fã qualquer, e sim uma que havia morrido há meses atrás. Isso assustou Junji, mas como um bom amigo, resolveu levar o cantor até sua casa, pois ele estava bastante perturbado. No táxi, enquanto o motorista e o cantor estavam distraídos, Junji avista uma garotinha de kimono vermelho, aparentemente normal. Foi então que a garota começou a levitar e foi até a direção de Junji. Junji Nagawa começou a ouvir passos em sua casa e barulhos estranhos, mas resolveu ignorar o ocorrido. Mais tarde, Junji começara a trabalhar em um projeto teatral, cujo acessório central era uma boneca. Quando Junji viu a boneca, mal pôde acreditar, pois era idêntica à garotinha que havia visto naquela noite. Porém, esse era apenas o início de um grande inferno. Ninguém das gravações tinha paz. O responsável por fazer a boneca havia desaparecido. A casa do roteirista havia pego fogo e o primo do marionetista Sr. Maeno havia morrido sem motivos aparentes, além de que acidentes passaram a ser bem comuns durante os ensaios. Isso afetava não só a equipe, mas também o próprio cenário. Junji Nagawa, que já estava exausto de tanto se preocupar, foi em busca de resolver o problema e pegou a boneca, que levou para diferentes templos e santuários. Mas, quando a boneca foi colocada em um caixão, as coisas pareceram melhorar bastante. Foi então que, em um dia, o pai de Junji havia falecido. E após a peça ter seu fim, Sr. Maeno, o marionetista, levou a boneca para sua casa para ficar presa. Mas isso custava um preço, pois Sr. Maeno havia declinado todo esse tempo, com a sua saúde mental piorando cada vez mais. Em 1979, um ano depois, uma emissora havia descoberto a história sobre a terrível boneca, e a emissora convidou Junji Nagawa e o Sr. Maeno para uma entrevista. Era para ser algo interessante, mas as coisas acabaram mudando drasticamente, ficando macabras. As luzes apresentavam falhas e os próprios membros da equipe apresentavam desconforto com a situação, mas Sr. Maeno começou a falar com a boneca como se fosse uma pessoa real. Infelizmente, esse episódio hoje é uma lost media, mas algumas pessoas do Doishan dizem que realmente aconteceu e era muito pior que isso, pois algumas pessoas ligavam para o programa questionando por que havia uma criança ao lado da boneca. Mas, como se é de imaginar, não havia nenhuma criança no set. Por incrível que pareça, ainda existem capturas de tela do programa que, mesmo sendo capturas, ainda são bem difíceis de serem encontradas. Junji Nagawa começou a aparecer com uma réplica da boneca decidido a evitar problemas. Mas, em uma entrevista, eventos estranhos começaram a acontecer novamente, e então o projeto foi descartado. Junji, exausto de tudo aquilo, entregou a boneca para um amigo em Nishizu. Porém, seu amigo começou a ter problemas com a boneca e até sua própria família tinha problemas sobrenaturais. Então, o amigo abandonou a boneca em um santuário, mas após muito tempo, a boneca sumiu. O paradeiro da boneca permanece desconhecido, alimentando medo de que um dia ela possa retornar a Junji Nagawa, que vive com o peso dessas experiências na mente e de como havia afetado não só a sua, mas a vida de seus companheiros.